Bom, pessoal do Nota de Rodapé, hoje a gente dando continuidade às nossas entrevistas à distância, aí, me adaptando ao modelo home office de fazer rádio. A gente está recebendo hoje o professor Breno Mendes, da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, viu, Breno, por atender nosso convite. Obrigado, Jonathan. Foi um prazer receber o seu contato e o da Giovana e estou bastante animado para a nossa conversa. É muito legal que a gente fala com vários professores de universidades federais, né? Hoje mesmo a gente conversou com uma professora da Universidade Federal da Bahia, e raramente o professor da Universidade Federal ele nasceu no mesmo estado da Universidade Federal, né? O que é bem bacana, porque eu acho que promove migrações que intelectualmente são bem ricas. Você é mineiro, você não é goiano, né? Sou mineiro, nascido e É. criado em Belo Horizonte. Antes da gente falar como é que você foi parar em Goiás, fala de você. Você nasceu em Belo Horizonte e como é que um dia na tua vida lá na adolescência, no colégio, você resolveu, pô, vou fazer história? Fala pra gente como é que foi esse percurso. Pois é, Jonathan. Eu costumo dizer que eu fujo um pouco à regra, assim, dos professores de história, porque eu não tenho nenhuma história, assim, muito fantástica, não tem nenhum motivo metafísico que explique a minha escolha pela história, sabe? Foi algo que aconteceu de maneira até mesmo inesperada. Quando comecei a pensar, né, nas escolhas profissionais, eu tinha quase certeza, assim, eu tinha para mim que eu iria fazer comunicação social. Então, quando eu estava no colégio, eu costumava brincar E com os por quê? amigos. Olha, eu gostava muito da ideia de descobrir e sabe aquela coisa do jornalista que deu o furo de reportagem, que foi atrás da notícia. E sempre que acontecia alguma coisa muito inusitada, né, eu morava ali no centro da cidade, e isso não era algo tão incomum, vira e mexe tinha alguma coisa ali, né, como todo centro de grande cidade, eu costumava brincar com os meus amigos, ó, tem que ir ali ver a notícia e tal. Mas também nunca me coloquei tão a sério assim a questão, sabe? Eu sempre fui alguém mais afeito a humanas. Enfim, fato é que eu era aluno de escola pública, fiz um primeiro vestibular e não passei nem perto, né, de ser aprovado. Depois fiz um cursinho, ainda assim não fiz um ano de cursinho, ainda assim não consegui ser aprovado. E aí isso mexeu comigo, né? E aí eu decidi repensar as escolhas. Coloquei em suspenso, né, a comunicação e comecei a considerar uma série de carreiras no âmbito das ciências humanas. E história estava entre uma das opções que eu tinha, mas pensei em fazer letras, pensei até outras carreiras também no âmbito das ciências humanas. E aí uma questão que é recorrente, né, na narrativa de quem faz história. Eu tive bons professores de história, né, tanto na escola, né, quanto no cursinho eu tive bons professores e assim não tem nada assim muito especial que explique a minha escolha pela história. Eu acho que sem dúvida esses professores tiveram um papel, mas também não foi nada decisivo no sentido de que eu queria ser apenas uma continuação deles, porque durante muito tempo eu não quis, eu não pensei em fazer história, né? E dessa vez eu fui aprovado, né, para história no meu segundo vestibular e comecei o curso e fui me surpreendendo, sabe, Jonathan? Fui, digamos assim, me apaixonando pela história na medida em que caminhava pelo curso. Né? O Foi um primeiro choque muito grande. Assim, eu tenho uma amiga que ela fala muito, se ela veio de escola pública, e que na primeira semana delas, na graduação, ela quis chorar, assim, que tinha que ler o texto do Perry Anderson, né, tinha que ler alguma coisa de teoria da história já, e que eram coisas densas, pesadas. Foi um choque muito grande para você, vindo do ensino público, entrar na graduação, na Federal de Minas, e ter que lidar assim, com uma carga de leitura pesada em todos os sentidos? Sim, sem dúvida passei por essa experiência, mas eu acho que ela foi bastante atenuada, Jonathan, justamente por isso que eu vinha desenvolvendo, que foi o
meu apreço pela história, sabe? Eu não venho de uma família que tenha um capital cultural assim acumulado. Pelo contrário, fui o primeiro assim da família a entrar numa universidade pública. Tenho até primos que se formaram, mas todos em universidades particulares. Então, assim, tem essa questão do choque, né? Não vem de uma família de professores, né? Algo que muitas vezes acontece no nosso caso, né? No caso de quem faz história. Então, passei pelo choque, pelo estranhamento, mas, assim, o meu apreço pela história, ele acabou se sobrepondo. E ainda assim, no finalzinho do ensino médio, e assim, quando eu estava terminando o ensino médio, começando a fazer cursinho, eu adquiri algo que foi um gosto tardio pela leitura, especialmente pela literatura. Não fui um amigo dos livros desde criança, mas a partir da minha adolescência, minha entrada na juventude, passei a descobrir o mundo das letras, né? E, sem dúvida, um dos motivos que me levaram a fazer história é porque eu sabia que a leitura e a escrita eram componentes essenciais, né, da prática do historiador. E na graduação você foi desenvolvendo naturalmente um gosto por história da filosofia, que foi a área que a gente vai falar mais do seu trabalho em história da filosofia. Porque o caminho, pelo menos para mim, é um pouco de estranhamento. Eu fiz a minha formação de graduação e mestrado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e lá a gente acabou no projeto de curso não tendo um enfoque grande na área de história da filosofia. E para mim, assim, é muito. Causa estranhamento alguém desenvolver esse interesse durante a graduação. E vai muito do encontro, eu queria saber do tipo de formação que você teve. Como foi o diálogo com a filosofia na sua graduação de História? Você ia fazer muita matéria na filosofia? Quando é que começaram as questões de a história da intelectualidade, a história do pensamento, ou a história da história, né? A gente pode dizer que já está no campo de teoria. Como é que isso foi aparecendo para você e despertando esse gosto? Porque normalmente a Bem, gente tem um pouco de raiva das matérias de teoria da história. Eu não vou mentir para você. Mas aparentemente te pegou assim pelo coração. foi. Então, Jonathan, já que o tom do programa ele nos dá essa pessoal, né, para falar de acontecimentos da nossa trajetória, eu vou te dizer aqui dos aspectos, digamos assim, mais intelectuais, mas vou te contar algumas questões um pouco mais pessoais também. Uhum. Lá naquele primeiro período que a gente estava falando, a matéria que, de longe, assim, mais me despertou interesse foi a introdução aos estudos históricos, sabe? E, de fato, Jonathan, eu percebi ali que o que eu via como história na escola era uma coisa e que existia uma ciência, né, que eu nem imaginava como funcionava, sabe? E isso me chamou muita atenção, me despertou mesmo o interesse. Depois eu fiz a matéria de teoria da história no terceiro período, passei uma dificuldade grande, assim, até em relação à nota com ela, sabe? Assim, fiz uma primeira prova e aí tive que estudar muito uma segunda prova, porque senão eu corri o risco de perder o semestre. E, enfim, isso me fez ler muito os textos de teoria, mas eu acho que isso não foi exatamente determinante, né? No âmbito mais pessoal, e aí eu me aproximo da sua pergunta sobre a questão da filosofia, a partir do quarto período, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Filosofia lá da UFMG, na pós-graduação. Não era nenhum tipo de trabalho acadêmico, sabe? Era um trabalho Administrativo mesmo. administrativo. Isso, é claro, me propiciou assim uma proximidade com a dinâmica burocrática da universidade, né? O que depois eu vi que me foi muito útil, tanto no mestrado, doutorado e agora como professor. Mas também eu comecei a me aproximar ali da filosofia, porque, acredite você ou não, eu fiz a minha formação em escola pública, né, toda a minha vida escolar, eu não tive filosofia, né, na minha
trajetória. Fui descobrir o que era filosofia já na universidade. E, paralelamente a isso, eu comecei a fazer matérias na filosofia. Mas, assim, coisas muito básicas ainda. Agora, algo que foi, sem dúvida, muito determinante, Jonathan, foi o contato que eu tive com um professor em específico, que é o professor José Carlos Reis, que é historiador e filósofo, né? Ele tem formação nas duas áreas e quando eu fiz teoria da história, eu não fiz com ele, sabe? Porque ele estava de licença, estava fora do Brasil, mas quando ele retornou, eu fiz questão de fazer matérias com ele, que todo mundo falava muito bem e foi, digamos assim, algo que marcou a minha trajetória, sabe? Ele tem uma formação 2000... muito interessante, né? Porque tanto o mestrado quanto o doutorado do José Carlos Reis, ele fez em filosofia da história mesmo. Né? Quer dizer, acho que ele fez um mestrado em filosofia e depois foi entrar na Bélgica, na Universidade Católica de Louvain, né? Isso mesmo. É um arcabouço, né, que traz que para você deve ter sido um choque, assim, até de realidade acadêmica. A gente não tem história da filosofia na nossa grade. A primeira disciplina que eu fiz com o Zé Carlos, eu lembro ainda hoje, foi em 2008, 2009. Estava no quinto período. A disciplina era Consciência Histórica Ocidental Contemporânea, Hegel, Nietzsche e Ricoeur. Então a gente leu toda a razão na história do Hegel, a gente leu toda a segunda intempestiva do Nietzsche, e o Ricoeur, que foi o autor que posteriormente veio a ser meu objeto de estudo, ele foi o autor que a gente menos leu, só que curiosamente foi aquele que mais me chamou a atenção. Né? Um autor mais contemporâneo, tinha reflexões que me chamaram a atenção, assim, pela lucidez, sabe? Pelo fato de evitar posições extremas. Então, assim, o contato com o professor José Carlos, ele foi determinante para a minha formação como pesquisador na área de teoria da história, para que eu descobrisse essa área de filosofia da história, né, que até então, mesmo tendo feito disciplinas de introdução aos estudos históricos e teoria da história, a filosofia não comparecia com protagonismo. O professor José Carlos foi uma peça decisiva para que eu descobrisse a filosofia e, principalmente, a filosofia da história. E nesse caminho, assim, como é que foi o caminho de ser um estudante de teoria da história, né, enquanto disciplina, a pensar, pô, é isso que eu vou fazer da minha vida. Assim. Você já estava pensando em terminar a graduação e fazer um mestrado direto, ou foi descobrir um tema de pesquisa que fez você querer ir para o mestrado? Como é que foi esse caminho? E como é que foi chegar para o José Carlos Reis e falar, eu quero estudar o Paul Ricoeur? Pois é. Então, eu não tive uma iniciação à pesquisa assim na graduação, uma iniciação científica, bolsas de iniciação científica. A bolsa que eu tive na graduação era de monitoria, mas também não era de teoria da história, não, era de história contemporânea. Que aliás, também foi formativa assim, para o meu perfil, sabe? Porque eu tenho uma inclinação, né? Sou um pesquisador na área de teoria, atuo na área de ensino de história profissionalmente, né? E nesses dois campos, o que sempre me chama a atenção são questões mais contemporâneas. Mas, enfim, eu era monitor de história contemporânea, né, continuava trabalhando lá na Secretaria da Filosofia e tinha dois anseios, sabe, Jonathan? Um deles era ser professor de história, né, assim, ter a experiência como professor de história, isso era algo que me movia muito e eu não havia conseguido ainda, né, durante a graduação, somente os estágios curriculares. E também eu vi que eu gostaria muito de desenvolver pesquisas na área de teoria da história, principalmente sobre a obra do Ricoeur. Porque depois daquela primeira disciplina que eu mencionei para você, eu fiz mais umas 3 disciplinas com o professor José Carlos, sabe? Fiz disciplina... Você ficou stalkeando ele no campus, né? Foi praticamente, né? Fiz disciplina que era exclusivamente sobre a obra do Ricoeur, fiz disciplina sobre Foucault e Ricoeur, aí eu assisti às aulas de teoria da história, que ele
segui o curso de teoria, mesmo já estando aprovado com outro professor, eu segui para me atualizar, né, ver qual era a abordagem dele. E ele já percebeu que eu estava lá frequentando os cursos, só que eu era muito tímido, sabe, Jonathan? Eu era daqueles alunos, assim, sempre me considerava assim, muito esforçado, mas que tinha muita dificuldade para me colocar nas aulas. E, assim, quando eu tinha que apresentar um seminário, era algo quase extraordinário, né? Aí as pessoas ouviam a minha voz e viam que eu ia articular as ideias e tudo mais. Pô, eu te entendo completamente, cara. Eu tô no doutorado e até hoje eu leio os textos de aula, essas coisas, eu detesto ter que comentar alguma coisa durante a aula. Eu gosto de ficar no meu canto, eu sempre acho que eu não vou ter nada para contribuir. Deixa os outros falar, deixa eu ouvir dos outros, eu fico até um pouco em pânico quando eu preciso dar opinião sobre alguma coisa. Mas sabe o que me ajudou muito? Foi começar a dar aula em escola, sabe? Mas enfim, aí eu cheguei lá, bati na porta do Zé Carlos, né, do gabinete, e disse que eu tinha vontade, né, de pesquisar o Paul Ricoeur. Ele se mostrou muito acolhedor, sabe, Jonathan? Embora eu não fosse aluno de iniciação científica dele, e ele tinha bolsistas sobre Paul Ricoeur, né? Uhum. Ele se mostrou muito acolhedor, ouviu o que eu tinha para dizer, achou interessante e se mostrou muito aberto, né? Desde que eu passasse no processo seletivo, ele se dispôs a me orientar. E assim foi, né? Quando eu terminei a graduação, eu terminei no meio de 2010. No final de 2010, eu prestei o processo seletivo, o mestrado, e fui aprovado, né, com um projeto sobre Paul Ricoeur. Eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre isso, sobre esse período, porque eu acho muito interessante a trajetória do Zé Carlos Reis, uh, e eu já assisti algumas entrevistas dele, e ele é muito pioneiro nesse campo do estudo da história numa perspectiva filosófica e vice-versa também, né? A filosofia numa perspectiva histórica. Até porque o orientador dele, que salvo engano foi o Ivan Domingues, né? Isso. Ele uma formação em filosofia, né? Provavelmente nos anos 80, ali que ele terminou o doutorado dele, vai do período em que não se, pelo menos não se buscava assim um diálogo tão aprofundado no mundo da pesquisa historiográfica. Para essa geração do Zé Carlos Reis, para sua geração de começar ali o começo dos anos 2010 na pós-graduação, que foi quando eu entrei na graduação, e eu pelo menos acabei não vendo tantas discussões desse tipo. Como era? Você tinha muitos colegas de pesquisa que se dedicavam a esse diálogo da filosofia com a história? Dava para fazer um congresso só disso? Você conseguia reunir o pessoal com um bom happy hour depois? Como era a comunidade, assim, hoje passado 10 anos, como você vê a transformação dessa comunidade de pessoas que vão se dedicar ao estudo de filosofia na história? Então, Jonathan, como eu te disse, o professor José Carlos, pela sua produção bibliográfica e também pela qualidade das aulas, né, era um orador muito eloquente, ele atraía muitos alunos interessados, sabe? Não diria muito em quantidade necessariamente, mas aliás, aquele curso que eu comentei com você ficou bem cheio, viu? Hegel, Nietzsche e Kerr para quase 60 estudantes, numa quinta-feira à tarde. Mas ele atraía, sim, o interesse de alguns pesquisadores. E ali na UFMG, eu conheci alguns colegas que foram importantes, inclusive, na minha trajetória. Né? Eu poderia nomear aqui o Augusto de Carvalho, o Valderez Ramalho, o Marco Girardi, a Marina, perdão. São pessoas que foram orientandas, né, do José Carlos, foram mais ou menos contemporâneos a mim, né? E alguns deles, inclusive, participaram ou participam do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, NIET. Né? Num determinado momento da minha trajetória, eu junto com Fernando Garcia, André Vieira, alguns colegas ali da UFMG que se interessavam
pelo tema de teoria e filosofia da história, a gente começou a formar um grupo de estudos. E nesse grupo de estudos, a gente pensou em algo um pouco maior, né? Um núcleo de estudos que pudesse, inclusive, não só discutir os textos, né? Mas também apresentar pesquisas. Então, o NIET, ele existe ainda hoje, embora os membros estejam espalhados pelo Brasil. Eu estou aqui em Goiânia, o Augusto hoje está no Espírito Santo. Você chegou a organizar um livro com o Augusto, né? Sim. E a gente organizou já duas jornadas, na verdade 3, né? Uma delas deu origem ao livro Teoria da História em Debate, que eu organizei junto com o Fernando e a Andrea, fruto de um dos eventos do NIET. Um outro deu origem aos 7 ensaios sobre história e existência. E fizemos um no ano passado, na UFES. Esse não chegou a originar uma publicação, mas foi um momento assim muito enriquecedor, né? Porque a gente aproximou 2 núcleos de pesquisa, né? O NIET, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, e o LETS, né? Que é o Laboratório de Estudos de Teoria e História da Historiografia lá da UFES. Enfim, deu para organizar um evento, viu, Jonathan? Assim, não eram... Os eventos do NIET nunca ficaram lotados, mas assim, as pessoas que iam, às vezes se dispunham a ficar muito tempo ali ouvindo discussões muito densas, né? E eu tenho até medo de ter esquecido o nome de alguém aqui, sabe? Pessoas que fazem parte do NIET, o Tomás, o Diogo, o Bernardo, enfim. Tem mais algumas pessoas que eu... Tem site? Tem site? Tem um erro aqui de não falar o nome delas. A gente tem um site e tem também uma página no Facebook. É só procurar NIET, né? Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o FMG. A gente vai deixar também na descrição do vídeo, para quem se interessar, de ir atrás. Claro que o mundo agora acabou e a gente está preso dentro de casa, mas vocês tinham planos de já eventos futuros, congressos futuros? Ô, Jonathan, essa pergunta é muito boa. A gente continua mantendo uma agenda assim, de discussões. A gente leu e discutiu todo Ser e Tempo, do Heidegger. Isso foi assim, muito marcante para mim, para minha formação, para minha tese de doutorado, né, o tema da existência. Ele ganhou protagonismo muito em virtude dessa leitura do Heidegger. E, atualmente, nós estamos lendo a Fenomenologia do Espírito, do Hegel. Assim, nos últimos tempos eu não tenho conseguido participar com tanta frequência das leituras, mas eu tento sempre estar perto, né, dos meus colegas, e a gente pretende, sim, continuar organizando eventos. Inclusive, a gente tem um projeto, assim, contando em primeira mão para você, Jonathan, a gente vai começar a produzir uns vídeos justamente sobre esse contexto que nós estamos vivendo, sobre a crise, né, que se instaurou no mundo a partir da pandemia do coronavírus. A gente vai gravar uma série de vídeos, não serão lives, né? Então, serão vídeos com roteiro e edição, e nesses vídeos a gente vai trazer qual seria a contribuição da teoria e da filosofia da história para pensarmos a crise contemporânea desencadeada pela pandemia de coronavírus. Pô, que então, em breve, sensacional. as pessoas vão ver esse conteúdo aí nas redes sociais. Já existe um canal do YouTube criado para esse conteúdo, ou vocês ainda vão criar? Então, nós temos um canal do NIET, né, no YouTube, e amanhã vai ser a primeira gravação, mas vai ser gravação mesmo, né? Como não é live, vai ser uma gravação fechada, e em breve a gente vai divulgar esse material. Acompanha as páginas aí do NIET e do LETS também. Essa iniciativa é uma parceria do NIET e do Laboratório de Estudos de Teoria lá da UFES, né, o LETS. E certamente também a gente vai nas nossas redes sociais, nota de rodapé, a gente vai avisar quando sair o primeiro vídeo, a gente já vai anunciar também que isso tem que ser propagandeado por aí. Vou mandar para você, porque você está recebendo essa notícia quase em primeira mão.
Eu tô privilegiado demais aqui. Quase fazendo o trabalho de imprensa aqui de pegar o furo. Bom, agora falando de pesquisa em si. Me fala para os ouvintes e para quem está assistindo no YouTube, quem foi o Paul Ricoeur e no que você se dedicou a estudá-lo desde o seu mestrado? Seu mestrado e doutorado falando do Paul Ricoeur. Diferencia para nós o que você fez em cada pesquisa e quem que ele foi. Então, o Paul Ricoeur foi um filósofo francês que viveu quase todo o século XX, né? Nasceu na década de 10, morreu já nos anos 2000, né? 2005, e foi um pensador dos mais relevantes na história da filosofia contemporânea. Ele, além de filósofo, além de uma grande entrada na área de filosofia, se caracterizou por dialogar com muitas disciplinas. Uma das marcas do pensamento do Ricoeur foi o diálogo. Então, ele é lido na filosofia, obviamente, mas também é muito lido na teologia, porque ele escreveu bastante sobre teologia, especialmente do ponto de vista do protestantismo. Paul Ricoeur era calvinista. Além disso, leu bastante sobre psicanálise, tem obras sobre o pensamento do Freud. É lido também na área de teoria literária, e uma das áreas com as quais ele mais dialogou foi a história. O Paul Ricoeur é um desses muitos filósofos que se interessaram pela história. Mas, ao contrário de alguns outros filósofos, o Paul Ricoeur ele se dedicava também a ler os historiadores. E esse foi um dos aspectos que mais me chamou a atenção, sabe, Jonathan? Quando eu comecei a tomar contato com o Paul Ricoeur, além dessa capacidade dele de diálogo, eu acho que é uma das marcas do pensamento dele, ele consegue transitar por diferentes escolas de pensamento com muita desenvoltura e sempre procurando fazê-las dialogar. Ele, ao falar da história, ele procurava sempre ler os historiadores. Então, ele tem nas suas obras análises, leituras, né, sobre Fernand Braudel, sobre Pierre Nora, sobre Jacques Le Goff, enfim, especialmente autores da tradição francesa. E resumir a obra do Ricoeur é algo muito difícil, sabe, Jonathan? Mas, especialmente a partir da década de 80, Ricoeur começou a publicar obras que começaram a interessar especificamente a comunidade dos historiadores. Ele já havia publicado História e Verdade na década de 50, mas na década de 80 ele lança uma trilogia chamada Tempo e Narrativa, que causou um impacto muito grande entre os historiadores, porque, segundo alguns, né, o François Dosse diz isso, a historiografia francesa passava por uma crise de paradigmas, com o descrédito do estruturalismo, e o Paul Ricoeur, nessa obra, ele, com o auxílio da hermenêutica e da fenomenologia, ele ofereceria algumas saídas para essa crise da historiografia contemporânea. E o meu mestrado sobre Paul Ricoeur, que foi orientado pelo professor José Carlos Seis, ele teve como tema o problema da representação do passado histórico. Então, desde a minha graduação, eu fiquei muito impactado quando fui apresentado ao debate que foi protagonizado pela obra do Hayden White sobre o papel da narrativa na escrita da história e todos os desdobramentos que se seguiram da publicação da meta-história. A história é uma narrativa confiável ou não sobre o passado, se o texto histórico ele é ficcional, não é, qual é a dimensão literária do conhecimento histórico. Enfim, essas foram as questões que me motivaram a pesquisar o tema da representação do passado na obra Você lançou como livro, inclusive, né? Lancei. Foi a minha dissertação, defendida em 2013, na UFMG, e no ano passado, em 2019, ela saiu como livro pela editora FI,
que é uma editora que, inclusive, disponibiliza o seu acervo gratuitamente. Então, se alguém tiver interesse, pode buscar e vai encontrar. E nesse livro, né, nessa dissertação, Jonathan, eu desenvolvi uma hipótese, segundo a qual a epistemologia do Ricoeur, ela ofereceria um realismo crítico, na medida em que ela trabalha com a representação do passado como uma representância. O que isso significa? O Ricoeur cunha esse neologismo para, na minha interpretação, escapar de dois extremos. Um seria o que a gente chama de um realismo mais duro, que teria sido praticado pela escola metódica, né, que acreditava que, pela observância do método de análise de fontes, nós teríamos um acesso seguro e confiável ao passado. E no outro extremo, a gente teria um relativismo. E eu localizei esse relativismo pós-moderno, especialmente na obra do Anke Smith, segundo a qual o texto histórico teria poucas diferenças em relação ao texto ficcional, nenhuma diferença assim que possibilitasse um acesso muito confiável ao passado. E eu acredito que o Paul Ricoeur, ao cunhar esse conceito de representância, ele avançou no debate, né? Ele avançou em relação ao Hayden White, em relação ao Carlo Ginzburg, porque ele mostrou que a narrativa é constitutiva do conhecimento histórico, que a narrativa histórica entrecruza-se com a narrativa ficcional, mas isso não compromete a ambição veritativa da narrativa histórica. Ou seja, a narrativa histórica ela se coloca no lugar do passado. Na verdade, a gente não consegue acessar o passado tal como ele foi, precisamos da mediação da linguagem, usamos elementos literários e ficcionais, mas não temos nada mais confiável do que a narrativa histórica para acessar o passado. Então, por isso eu chamei de realismo crítico, né? É um termo que eu descobri que o próprio Ricoeur utilizou, ainda que de maneira esparsa, para mostrar que a narrativa histórica ela representa o passado, ela se refere ao passado, mas de forma mitigada pela linguagem. O doutorado já teve uma... Antes de você falar do doutorado, agora eu vou me sentir na obrigação de ter que ler o seu livro, porque toca numa questão que para mim foi muito difícil no Ricoeur, muito difícil de digerir, assim, e que para mim deixou muito claro que ele não era um historiador, mas que ele era um filósofo. E aí eu vou pedir a sua opinião, fazer essa pergunta para você, porque eu não sei quando na vida eu vou ter uma outra oportunidade de estar com um especialista em Ricoeur, mas ele faz uma aproximação na temporalidade da historiografia com a que é feita na crítica literária. Quando eu fiz essa leitura do tempo e narrativa e vendo como ele vai lidar com essas proximidades, eu não sei se talvez foi uma falta de maturidade minha como historiador, e me faltassem outras leituras, mas eu achei muito perigosa, assim, porque me remeteu muito a uma crítica que eu tenho e que outras pessoas têm à meta-história do Hayden White. Do tipo, parece que pelo menos no âmbito da história social, a gente batalhou muito para chegar uma escola, não vou dizer uma escola, mas uma linha de meta-história, falar que não, é tudo a mesma coisa, sabe? É tudo a mesma coisa do que a produção literária. Isso é um certo incômodo, e talvez eu fui influenciada por professores que talvez detestassem muito Hayden White, e eu cheguei a fazer um grupo de estudo sobre Hayden White, e talvez nesse grupo de estudo assim subiu bastante a minha raiva dele. E ler o Paul Ricoeur me trouxe um pouco dessa angústia, assim, de ele tentar te mostrar essas proximidades da temporalidade da historiografia e da crítica literária, ao passo que eu quero negar isso. E assim, ler ele fazendo destacando essa proximidade era um exercício para mim de a todo momento falar, não, você tá errado, não tem proximidade, são coisas muito distintas. Existiu essa questão para você? Como você
ver a questão da proposta da meta-história do Hayden White à luz das leituras que você tem, à luz das pesquisas que você tem. De fato, aí eu vou pedir mais opinativo mesmo seu, assim, como você se posiciona como historiador nessas encruzilhadas aí? Então, Jonathan, você se lembra que eu disse que o Paul Ricoeur é um autor que primou pelo diálogo. Sim. E, por isso mesmo, ele sofreu leituras das mais diversas. Porque, quando a gente lê a obra do Ricoeur, nem sempre é muito fácil de discernir qual é a posição dele. Porque, até num gesto um pouco generoso, ele acaba dando muita voz às escolas nas quais ele está se inspirando. Então, se ele vai dialogar com o Hayden White, ele vai dar voz ao Hayden White, vai concordar com vários elementos da teoria do Hayden White. Eu, inclusive, aponto isso no livro, né? O Ricoeur foi apropriado, foi lido por alguns como pós-moderno e por outros como positivista. E, na minha opinião, ele não é nenhum dos dois. O que eu defendo é que ele constrói justamente um caminho que foge desse antagonismo. Mas em relação à questão da relação entre história e ficção, o Ricoeur ele se diferencia do Hayden White, e eu sou um pouco suspeito, mas eu tendo a concordar com o Paul Ricoeur, sabe? E a posição é a seguinte, Jonathan. Aí eu não diria que o Ricoeur está sozinho nela, tá? Eu colocaria aí, por exemplo, um autor brasileiro. Nem sempre é lido por nós, né? A gente às vezes lê muito autores estrangeiros e se esquece um pouco da produção nacional, que é o Luiz Costa Lima. Qual é a posição desses autores? A história tem elementos literários e ficcionais, mas é um discurso próprio. É um discurso científico que tem a sua ambição veritativa como um traço inegável. Né? Se nós tirarmos a pretensão de verdade da história, eu acho que a história deixa de ser história. É verdade, é claro que eu não tenho uma concepção ingênua de verdade, como se fosse como se a gente pudesse me fazer dar ênfase naquele paradigma da correspondência, né? Como se a gente pudesse pegar as narrativas históricas e verificar até que ponto elas correspondem ou não com o passado. Mas, embora seja uma outra noção de verdade, eu creio que o conhecimento histórico ele não pode se furtar dessa pretensão. E eu acho que a hermenêutica riqueriana oferece subsídios para isso. Eu até entendo, sabe, Jonathan, quando você me coloca sobre a resistência que a história social tem em relação à obra do Hayden White. Eu acho que a obra do Hayden White foi lida de maneira assim, um pouco enviesada, porque me parece que para um historiador social, quando o Hayden White coloca em destaque a questão do papel da linguagem e o elemento ficcional da obra de história, é como se ele estivesse quase dizendo que a realidade social não existe, ou ela é artificial, menos real. Mas, assim como Luiz Costa Lima, eu acredito que a ficção e a literatura não significam um falseamento da realidade, sabe? A ficção faz parte da nossa vida. Né? O Costa Lima dá exemplos de ficções que fazem parte do nosso cotidiano. Pense no dinheiro, por exemplo. O dinheiro é uma ficção, né? Mas nem por isso a gente acha que ele é menos real. Né? Nada garante que esse papel escrito R$100 tenha um lastro de R$100. Isso é uma ficção que a gente convencionou para que a vida em sociedade funcionasse. Mas nem por isso você duvida que tem R$100 na carteira, não é? Então, eu acho que o Paul Ricoeur ele endossa também esse pensamento. Ele entende que a ficção é um outro modo de interpretar e constituir sentido para a realidade, diferente do conhecimento histórico, tem elementos compartilhados diferente do conhecimento histórico, mas
que de alguma maneira se refere à realidade, sabe? Nisso ele se distingue do estruturalismo, e isso eu acho que se distingue até mesmo do próprio Hayden White, né? Porque o Hayden White, sim, me parece que questiona, problematiza o realismo. Eu não acho que ele seja esse pós-moderno tão radical que muitas vezes a gente taxa, mas eu me posiciono mais ao lado do Paul Ricoeur, ao lado do Luiz Costa Lima, né, no sentido de pensar que o conhecimento histórico ele oferece sim algum tipo de acesso ao passado, por meio da imaginação, com auxílio da imaginação, com elementos ficcionais. Nossa narrativa tem elementos literários, mas apesar disso tudo, a gente ainda consegue representar o passado. Eu acho que eu e você precisamos um dia tomar uma cerveja no bar, porque esse assunto, eu tenho muitas poucas conclusões sobre isso. Mas eu acho que na tua fala tá mais claro. Só para a gente dar um andamento e para depois marcarmos nossa cerveja, você. Pode ser um café, hein? Eu tô tomando Pode ser café um, aqui. Eu não sou muito de cerveja, não. Prefiro café. pode ser um café. O café é bom também. Sou bem. Fala, Nem falei do então. doutorado, né? Me Então, isso que perdi eu falo, aqui. fala um pouco agora. Não, você não se perdeu, eu que te coloquei nessa situação. É que Eu a preciso aproveitar pergunta para ela te fazer essa exige situação. uma resposta complexa, né? Mas fala do seu doutorado, que terminou no passado, recém-parido, né? Sim. Então, o doutorado foi também sobre a filosofia do Paul Ricoeur, só que por um ponto de vista diferente. Eu comecei o doutorado com o José Carlos Reis, mas um pouco antes de chegar na metade, o José Carlos se aposentou e se desligou das atividades dele na universidade. E a partir desse momento eu fui orientado pelo professor Douglas Átila Marcelino, lá da UFMG também, e fui co-orientado pelo professor Ivan Domingues, da filosofia. Ah, E, que era o orientador do Zé Carlos Reis. isso. E o doutorado, Jonathan, ele se aventurou, digamos assim, por um terreno ainda menos visitado pelos historiadores, porque no doutorado, meu foco não foi tanto a epistemologia que o Ricoeur desenvolve, o que a gente pode sistematizar nas reflexões do Ricoeur sobre a história. No doutorado, eu procurei pensar o Paul Ricoeur como um pensador da existência no tempo. Então, a minha hipótese era que o Paul Ricoeur, o pensamento do Paul Ricoeur sobre a história, especialmente no que diz respeito à categoria de sentido, ele poderia ser compreendido a partir de uma dialética entre a filosofia da existência e a filosofia da linguagem. Então, no doutorado, procurei fazer uma espécie de articulação entre a epistemologia da historiografia com a ontologia da historicidade. Então, eu procurei ler a obra do Ricoeur, aí dessa vez o escopo foi maior, né? Não me concentrei apenas no Ricoeur a partir dos anos 80, mas procurei buscar desde o princípio da sua trajetória, né? Li o primeiro livro que ele publicou em 49, tentei mostrar como que, desde o princípio, quando o Ricoeur se aproximou da história, ele nunca tratou a história apenas como uma ciência, mas também como um modo pelo qual nós damos sentido à nossa existência. Então, é claro que aquele diálogo que a gente estava fazendo, até que ponto que a história consegue representar ou não o passado, isso é importantíssimo, né? Mas isso não é suficiente, isso não esgota, né? A importância da história para a nossa vida, para a nossa existência. Então, no doutorado, eu procurei investigar de que maneira a história não é apenas uma questão de epistemologia, né, que a historiografia pudesse dar conta em suas abordagens epistemológicas. Né? Eu tentei mostrar como que tão importante quanto uma abordagem epistemológica é uma abordagem ontológica, no sentido de mostrar que nós
somos seres históricos, né? E, na verdade, é isso que permite que exista uma ciência chamada história. É porque nós estamos no tempo, é porque nós somos seres históricos, nós constituímos sentido para a nossa existência. É somente por isso que existe uma ciência chamada história. E até por isso, Jonathan, a história não pode ser reduzida a um jogo de linguagem que não diz respeito à realidade, porque ela tem um enraizamento na nossa existência. Toda narrativa histórica, ela surge de uma experiência temporal. E, segundo Riquet, ela ganha sentido quando ela ilumina de volta a nossa existência. Quando a gente lê um livro de história, quando a gente lê uma narrativa historiográfica, o sentido retorna, a gente se entende melhor como ser humano. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz no doutorado. Tá pensando em publicação da tese? Tem alguma conversa encaminhada? Já que você me deu um furo de reportagem hoje, você pode dar o segundo. Eu gostaria de te dar essa notícia em primeira mão, sabe, Jonathan, mas ainda não tenho nada definido. É claro que, como todo pesquisador, eu devo publicar alguns artigos sobre a tese, né? Mas ainda não tenho algo definido para o livro. Mas, sem dúvida, é algo que está nos planos, né? Só não tenho, assim, nada bem encaminhado no momento. Assim que Hoje tiver, você... eu mostro para vocês. Por favor. Hoje você está como docente na Universidade Federal de Goiás, né? Sim. Já você entrou já no ano passado, é praticamente seu primeiro ano como professor lá. Exatamente. Eu entrei em outubro de 2019. E para você deve estar sendo bem frustrante, né? Já no seu primeiro semestre dando aula, ter que dar uma pausa aí e ir para videoconferência. Pois é, foi tudo muito intenso, sabe, Jonathan? Eu antecipei em alguns meses a defesa do meu doutorado, justamente para poder fazer esse concurso, né? Ter o título e fazer o concurso. E fui convocado de maneira até rápida, sabe? Mais rápida do que eu imaginava. E acabei pegando o semestre da metade para o final. Eu cheguei aqui em Goiânia mais ou menos ali por volta do dia 22 de outubro. Então, o meu primeiro semestre eu assumi na metade. E esse seria o meu primeiro semestre aqui em Goiânia que eu pegaria desde o princípio. Mas acabou que eu não consegui, né? Porque pouco antes da pandemia e da quarentena, eu havia tirado uma licença de uma semana por causa do meu casamento, em virtude do meu casamento. Então, foi assim, eu cheguei a pegar mal comecei o semestre, tirei essa licença de uma semana, e quando eu voltei já foi a quarentena. Então, enfim, a nossa experiência tem as suas contingências, né? Ah, sim, com certeza. Bom, infelizmente a gente já vai ter que encerrar o assunto, e encerrar a nossa conversa, né? Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem aí, tanto para o noso ouvinte quanto para quem nos assiste. Gostaria que você falasse sobre a importância da pesquisa das ciências humanas. E eu acho assim, você é uma pessoa excelente para falar sobre isso, porque dos entrevistados que nós tivemos até hoje, ninguém é tão ciências humanas quanto você, que vai de história e filosofia ao mesmo tempo. Fala assim, por que a sociedade precisa dessas pesquisas? Por que o historiador, o pesquisador, ele precisa de bolsa, ele precisa de financiamento? E o que tem-se a perder quando esse financiamento acaba? Bom, Jonathan, a gente vive um momento inédito na nossa história, né? Estamos passando por uma crise sem precedentes, né? Desencadeada por uma pandemia. E nesse contexto, nós temos visto uma revalorização do conhecimento científico. E, ao mesmo tempo, em que assistimos um movimento negacionista. E nessa disputa de narrativas, as ciências humanas elas acabam entrando de uma maneira pouco fortalecida, porque quando as pessoas defendem ciência, infelizmente elas pensam
quase sempre nas ciências mais duras, né? Nas ciências que são as ciências da natureza, as ciências que estão articuladas com a tecnologia. Então, o que eu teria a te dizer sobre isso, Jonathan, é que não existe nenhuma ciência que não seja humana, não é? Então, quando a gente vê um corte de verbas direcionado especificamente para o setor de humanidades, ele parte de um erro epistemológico, porque se tem algo que foi discutido no século XX, né, muitos autores mostraram isso, que mesmo as ciências mais duras, elas têm sim um elemento constitutivo de ciências humanas. As grandes contribuições de epistemologia do século XX, elas mostraram isso, né? Então, investir em pesquisa de ciências humanas é fundamental não só para fortalecer a área da história, a área da filosofia, da sociologia e da antropologia, mas também para que a gente tenha médicos mais humanos, para que nós tenhamos químicos, né, que têm consciência da dimensão ética da sua pesquisa, né? Eu acho que a defesa das ciências humanas, ela não é a defesa de um gueto, ela é a defesa de um projeto, né, de humanidade, e que diz respeito não só a essas disciplinas, estrito senso, mas à comunidade humana como um todo. Não é? E quando o financiamento para a pesquisa ele deixa de existir, os pesquisadores deixam de produzir esse conhecimento, porque, como eu tentei mostrar nessa nossa conversa, Jonathan, os cientistas têm corpos, né? Eles têm uma história, né? Eles têm necessidades materiais. Inclusive, tem um autor na filosofia da ciência, o Steven Shaping, que envolve toda uma filosofia da ciência mostrando isso, que a gente não pode tratar da ciência como se ela fosse uma entidade, né? Mas devemos nos atentar que ela é feita por seres humanos. Então, o investimento nas ciências humanas não é um investimento em um gueto, ele é um investimento na melhoria da vida humana, né? Porque a gente acredita que a ciência não é o único, né? Existem outros meios de conhecimento também, mas ela é um dos mais importantes meios pelos quais nós entendemos melhor quem nós somos e buscamos respostas para problemas, como esse que nós estamos vivendo hoje, desencadeado pela crise do coronavírus. Muito bem. Breno, muito obrigado pela sua presença ainda aqui remotamente, né? Mas muito obrigado pela entrevista, por estar aqui falando sobre sua pesquisa, sobre sua mensagem. Foi de muito proveito para todos nós, viu? Muito obrigado, Jonathan. Obrigado, Giovana, que ficou na produção do programa. Foi um prazer conversar com vocês. Peço desculpas se me alonguei demais em alguma resposta. Imagina. E contem comigo, tá? Para novas ocasiões também. Assim que eu tiver novidades sobre o NIET, encaminho para vocês. Sim, por favor. Quando você estiver em São Paulo também, você já vai lá no estúdio, a gente vai gravar presencialmente. Espero que para já lançar o seu próximo livro. Eu espero que possa ser um contato que a gente possa apertar a mão um do outro, tomar um Sim, café, sem sim, máscara. sim, sem máscara. Bom, pessoal, então é isso daí. A gente espera para o próximo Nota de Rodapé.